Imagine sua história como uma linha do tempo. Quantos altos e baixos já viveu? Alegrias, dores, superações, obstáculos. A verdade é que essa linha não é assim tão linear. Inúmeros fatores, internos e externos, influenciam o tempo todo nossas jornadas e as tornam únicas e complexas. Mas e se pudéssemos ser responsáveis por um pequeno estímulo, capaz de impactar de forma positiva uma vida inteira? E se criássemos oportunidades de minimizar vulnerabilidades e de alguma forma mudássemos uma trajetória? Acreditamos que sim, isso é possível. E por isso, desde 2003, apoiamos projetos inspiradores, com o objetivo de incentivar o protagonismo social. Acreditamos que podemos gerar um impacto hoje, para que versões cada vez mais felizes dessas histórias possam ser escritas no futuro próximo. Instituto CPFL. Energia que transforma realidades. Olá, pessoal! Queremos compartilhar este momento com vocês. 2023, o Café Filosófico CPFL faz 20 anos. São mais de 950 palestras realizadas, mais de 3.000 horas de gravação. Mais de 2.000 episódios na TV Cultura. Uma comunidade digital com quase 1 milhão de pessoas. 1.200 vídeos no YouTube, com mais de 42 milhões de visualizações. Nesses 20 anos, construímos mais que números, construímos relações. E conectamos histórias. Tudo isso só foi possível porque você faz parte dessa história. O Café agradece o time técnico. Agradece a todos os nossos amigos, palestrantes e curadores, e agradece em especial a você. Para ter uma pequena amostra dos assuntos que tratamos aqui nessas 2 décadas, vamos ver alguns apresentadores que fizeram parte dessa história. Olá! No Café Filosófico, uma parceria TV Cultura e CPFL Energia. Como se dá a relação amorosa nos casais modernos? Como nasce o desejo? O que as mulheres sempre esconderam dos homens e delas mesmas? Temos mais medo hoje do que tínhamos no passado? Ou o homem sempre foi esse animal atormentado? O tempo inteiro estamos diante de pequenas e grandes decisões. Isto ou aquilo, certo ou errado, bom ou mal. Pode ou não pode? Para que esta chama não se inflame dentro de nós, incendiando tudo ao redor, o que fazer? Quem infringiu a lei da eternidade, que não permite recomeçar a vida? Se o ócio é realmente o começo de todos os vícios, então ao menos ele está bem próximo de todas as virtudes. Aprendi que minha força é justamente conhecer todas as fraquezas que sempre apontaram em minha pessoa. De que forma a configuração do trabalho contribui para modificar a composição social brasileira e faz surgir uma nova classe média? Hoje vamos nos perguntar, existe uma droga do bem? A arte é um meio de sentir o devir do objeto. Aquilo que já se tornou, não interessa a arte. E a busca de cada um é uma. Para que serve a ficção? Para explicar e interpretar a realidade humana através da fantasia? Boa noite. Antes de mais nada, a minha voz está chegando para mim. Tá. Eu queria agradecer ao CPFL pelo convite, que não dá para não aceitar, e não dá para não aceitar principalmente por 2 motivos, né? Eu já estive aqui, já é a praticamente 3ª vez que eu venho. Eu tive uma vez em São Paulo e ano passado aqui, e os 2 motivos são, primeiro, a receptividade dos produtores do programa, né? E, em segundo lugar, tão importante quanto é a receptividade do público, né? Realmente, eu fico impressionada como o pessoal está sempre aqui, né? É uma coisa que me chama a atenção. E esse programa, ele
pelo menos os internautas do Rio estão sempre acessando, né? Então, realmente é um grande prazer estar aqui. Bom, eu fui convidada, né, para ser curadora desse módulo, né? O nome do módulo é O Sofrimento Humano nos Tempos Atuais, e me passa assim que a primeira questão, né, em relação a isso é justamente os dois temas que esse título comporta, né? Sofrimento humano de um lado, tempos atuais do outro, né? Primeiro porque quando se fala de sofrimento humano, a gente fica extremamente atraído, né? O que é isso, né? Como é que é isso? E segundo, porque nós temos uma certa tendência a tentar avaliar o que são esses tempos de agora, né? O que é a atualidade, tá? E o nosso primeiro impulso é fazer uma relação assim de causa e efeito, né? Afinal de contas, o responsável pelo sofrimento humano são os tempos atuais, né? Então, na verdade, o que são os sofrimentos atuais, né? Normalmente a gente tende a pensar, né, direto mesmo nas novas tecnologias, né? Então, são as novas tecnologias que, se por um lado propiciam uma série de coisas, por outro, criam uma série de dificuldades, né? Não vou aqui listar, mais tarde a gente vai falar um pouco disso, né? Mas, de qualquer maneira, esses avanços tecnológicos, de fato, propiciaram mudanças, enfim, radicais na vida. Se a gente pensar em termos, por exemplo, das relações familiares, né? Da inseminação artificial, enfim, é incontável o número de mudanças, né, que foram propiciadas por esses avanços. Depois eu vou falar um pouquinho deles, tá? O que é, então, a proposta desse módulo, né? É buscar retratar esse cenário, tá? Tendo como pano de fundo algumas questões, né? Nessas questões que vão, vamos dizer assim, basear o módulo como um todo, e eu estou aqui para dar o pontapé inicial, né? Como é que hoje se apresenta o sofrimento humano, né? Será que realmente as inovações tecnológicas são as grandes culpadas ou os grandes responsáveis por esse sofrimento, tá? Esses sintomas que têm aparecido, né, na contemporaneidade, né, todos nós já cansamos de ler, ver, ouvir falar, depressão, pânico, compulsão, fobia, são novos, nunca teve antes, só tem agora? É uma pergunta, né? E aí, o que seria o avesso, por exemplo, da depressão, né? Em que medida, hoje, a felicidade se tornou uma obsessão? Essas perguntas, que eu não sei se a gente vai conseguir responder a todas elas, mas pelo menos a gente vai botar no campo, talvez dê para, enfim, traçar um pouco o panorama, né, do que a gente está, vamos dizer, vivendo nos tempos atuais. Então, eu vou começar, né, trabalhando justamente a crise no mundo contemporâneo, ou seja, as transformações que houveram no mundo contemporâneo. Eu até vou problematizar um pouquinho essa palavra crise, né, porque crise parece sempre uma coisa muito ruim, não é necessariamente, né? E o objetivo vai ser justamente mostrar que, nesse cenário, a gente não tem vilões e vítimas, né? Na verdade, o que a gente tem é um jogo de forças, né, entre o que diz respeito a nós mesmos, né, e o que nos rodeia, né? Na sexta-feira que vem, o Júlio Versman vai falar sobre essas transformações no universo moral, né? E ele vai trabalhar
principalmente duas emoções, né? Duas emoções que estão muito presentes, né, na atualidade: a culpa e a vergonha, né? Quer dizer, hoje em dia, a vergonha tem sido um tema, apesar da gente dizer que é todo mundo meio sem vergonha, né? Na verdade, a vergonha tem sido um tema bastante forte, né, em termos de sofrimento, né, em termos das pessoas que vão aos consultórios, né, se queixando, né, de uma grande vergonha, tá? Na terceira semana, né, no dia 23, né, a Tereza Pinheiro ela vai trazer justamente os quadros que prevalecem, tá, de sofrimento psíquico na época atual, né? E ela vai tentar fazer um contraponto, né, com os quadros que apareciam com mais frequência no final do século XIX, início do século XX, tá? No que eles diferem, no que eles se aproximam, se é que se aproximam. E no último módulo, com a Fernanda Pacheco Ferreira, ela vai justamente trabalhar o campo da clínica com esses transtornos, transtorno de ansiedade, fobia, depressão, compulsão, né? O que é isso? Que são fenômenos que, vamos dizer assim, estão marcando a nossa época, só se fala disso, né? Então, é a marca registrada da nossa época, tá? Antes de eu falar sobre o meu tema, né, eu queria também dizer que todos esses 4 apresentadores fazem parte de um núcleo de pesquisa, justamente onde eu sou uma das coordenadoras, somos os outros também são, que é o NEPEC, Núcleo de Estudos em Psicanálise e Clínica da Contemporaneidade. Esse núcleo ele foi criado há uns 12 anos atrás, mais ou menos, entre um programa de pós-graduação da UFRJ e o Instituto de Psiquiatria também da UFRJ, né? E ao longo dos anos a gente foi fazendo parceria com outros programas, outras universidades, com pesquisadores de fora do Brasil, e evidente que o principal objetivo desse núcleo é conjugando a prática e a teoria, né, olhar justamente as mudanças que aconteceram hoje, né, no perfil das pessoas que procuram atendimento, né? Então, como é que esse sofrimento psíquico ele se expressa, tá, nas relações sociais, enfim. Até porque, quer dizer, essa preocupação não é uma preocupação só nossa. Se a gente for olhar, né, na literatura, os vários campos, né, têm uma preocupação, né, com uma discussão sobre isso, e os teóricos costumam dizer que é como se tivesse havido uma mudança de paradigma, né, na contemporaneidade, como se agora, né, no século XXI já, né, final do século XX, início do século XXI, como se esse sujeito da atualidade, esse sujeito contemporâneo, né, ele fosse diferente, distinto em vários aspectos do sujeito que eles chamam de moderno, ou sujeito da modernidade, tá? Quer dizer, é tema de discussão de vários setores, e principalmente da psicanálise, justamente porque foi justamente sobre o sofrimento psíquico do sujeito moderno, foi justamente aí que surgiu a psicanálise. Por isso que, às vezes, alguns dizem que a psicanálise está démodé, né? Porque, afinal de contas, ela é do século passado, né? Eu quero mostrar que não, mas, enfim, não sei se eu convenço, mas... Então, vamos lá, depois desse preâmbulo, né, vamos lá trazer um pouquinho essa questão. Essa ideia de responsabilizar os tempos atuais, né, em função do sofrimento humano, ela é complicada, né?
Quer dizer, não é muito simples você sair apontando culpados. Por quê? Primeiro porque você teria que pensar que aspectos da contemporaneidade você teria que culpabilizar, né? Porque o aspecto econômico, né, é esse capitalismo exacerbado, né? O aspecto social, né? O aspecto cultural, são muitos aspectos. Então aí você teria um primeiro problema, né? O segundo problema é de que perspectiva a gente está falando. A gente é ator ou espectador? Porque somos nós que criamos esse mundo atual, né? Será que a gente pode falar com isenção sobre isso, né? Ou seja, nós somos vítimas ou somos culpados? Será que a gente vai louvar ou execrar a atualidade? Esse tema é um tema absolutamente controverso. As pessoas se debatem tanto numa mesa de bar quanto num congresso científico, né? Ninguém chega a um acordo. Não é fácil, né? É fácil a gente criticar o que está para trás, né? O que não tem nada a ver com a gente. Bom, para engrossar a fileira dessas dificuldades, né, tem a questão do sofrimento. Como é que a gente define sofrimento? O que é sofrimento, né? Como é que a gente diz que alguém está sofrendo ou não está sofrendo? Se você perguntar a qualquer pessoa se sofre ou já sofreu, eu não conheço ninguém que diga não, eu estou numa nice, estou muito bem. Não conheço. Existem os motivos, sei lá, todos os motivos são motivos para sofrer. Ou você sofre pelo outro, ou você sofre porque a existência é terrível, ou você sofre porque você acha que você nem existe, né? Ou você sofre porque, enfim, você se vê em situações inesperadas e indesejadas, né? Então, a pergunta é, será que esse sofrimento, até esse sofrimento corriqueiro, cotidiano, aquele do nosso dia a dia, será que ele conta? Será que a gente tem que levar isso em conta? Eu acho que sim. Tá? Vamos ver. Se você define sofrimento, sofrimento é qualquer experiência aversiva, né, que vai ser acompanhada de uma emoção negativa, né? Então, o sofrimento se opõe à dor, à tristeza, a desprazer, a infelicidade, a felicidade, né? Não, desculpe, sofrimento não se opõe a isso. Sofrimento é dor, desprazer, infelicidade, né? Tristeza, esse tipo de coisa. Agora, olha que coisa curiosa. Qual é a grande característica dos tempos atuais? A grande característica dos tempos atuais é que a gente tem o dever de ser feliz. É uma obrigação, é uma imposição. Não tem essa de que, eu sou feliz hoje, não sou amanhã. Não, tudo bem, vamos lá. Vida que segue, né? Vida que segue é uma palavra ótima, é uma frase ótima. Não, você tem que ser feliz, né? Tem uma musiquinha, não sei se vocês veem isso aqui, acho que é de um supermercado, acho que do Rio, então não sei se passa aqui. Na verdade, é um comercial de TV, não aparece nada de supermercado, só no finalzinho o nome, você nem sabe que é sobre um supermercado. Mas o título, o slogan do anúncio é Lugar de Gente Feliz. Vocês conhecem? A música, a menina canta maravilhosamente, a música é uma simpatia também, e a música diz assim, né? São 3 ou 4 frases só. Não vou cantar porque não é o meu, eu não tenho esse dom, mas o que faz você feliz? Você feliz, o que é que faz? Você faz o que te faz feliz? O que faz você feliz, você que faz? Só isso. Repetido várias vezes.
Ora, é o tipo da pergunta que aparece em todos os lugares, né? Em todos os, na mídia, nos livros de autoajuda, né? É sempre essa pergunta, né? Nos consultórios até, né? Quando muitas vezes o profissional está querendo descartar uma depressão, por exemplo, ele pergunta se a pessoa se sente feliz, se não se sente, quando ela está feliz, quando ela não está. Então, ou seja, nós somos intimados, tá, a buscar a felicidade. Tá? E quantos não são aqueles que tomaram ou gostariam de tomar, né, alguma coisa para reduzir o sofrimento? Afinal de contas, todo mundo vai lembrar que quando surgiu o Prozac, ele era tido como a pílula da felicidade. Esse era o nome dado ao Prozac. E muita gente ficava muito feliz com o Prozac, diga-se de passagem. Né? Então, esse imperativo da felicidade é a própria cultura do hedonismo. O que é o hedonismo? O único propósito da vida é a busca incessante, tá, de prazer. É disso que se trata, né, o hedonismo. É claro que essa cultura do hedonismo ela vai funcionar como uma tentativa de fugir justamente da dor, do sofrimento, da tristeza. Né? Agora tem um outro aspecto dessa música, né? Tal da O que você faz para ser feliz, né? Que vai mostrar que a felicidade depende única e exclusivamente de você. Cabe a você fazer alguma coisa para ser feliz. Você não pode esperar que o outro te traga a felicidade. Né? Você precisa ir em busca, e você não só precisa ir em busca, né, como você tem que saber qual é a felicidade que vai te fazer feliz. Né? O que você faz que faz você feliz. Né? Claro que, bom, nos tempos antigos, nos tempos de antes, vamos dizer assim, você também tinha essa busca pela felicidade, também dependia de você, mas, na verdade, você tinha um certo caminho já, assim, meio que, sabe, se você fizer isso, assim, 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 pá, você chega lá, né? Você vai receber, né, a chave, né, para abrir a porta do paraíso. Não é o que acontece agora. Né? Você tem que não só correr atrás, como saber atrás do que você está correndo. Né? O outro detalhe é que não é o outro que vai te proporcionar a felicidade. É você. É alguma coisa... É justamente a cultura do individualismo. Né? É uma iniciativa individual que leva você em busca da felicidade. Né? E essa busca, ela muitas vezes o outro atrapalha, né? Vamos combinar. Então, nem sempre o outro está na mesma vibe da gente. Né? Então, é preciso que a gente... Aí o outro se torna um tanto inimigo, né? Ou seja, isso acaba, vamos dizer, restringindo o teu espaço, né? Porque você já não pode contar muito com o outro. Né? Claro que isso dá uma certa autonomia, né? Porque eu decido o meu destino, mas, por outro lado, também dá um certo isolamento, né? Uma certa solidão em relação a isso. Né? E, pior de tudo, né, se a gente fracassa nessa tentativa, né, de ser feliz. Né? A gente se sente incompetente, a gente se sente desvalorizado, desqualificado. Né? A gente se sente perdedor, loser. Né? Os americanos gostam muito de falar nessa palavra. Loser se tornou até um certo xingamento, né? E o que é que fica, vamos dizer assim, ferida? É a nossa própria imagem. Né?
E a gente sabe muito bem o quanto a gente se esforça para parecer bem-sucedido, né? E para aparecer bem-sucedido. É isso que vai fazer com que a gente possa, assim, falando rapidamente, pensar que essa sociedade né, que está, vamos dizer, baseada nessa cultura do hedonismo, né, é uma sociedade do consumo. Né? Eu preciso consumir para poder parecer bem-sucedido, para poder me apresentar bem, para me mostrar, né, competente. Né? Quem fala dessa sociedade do consumo é um filósofo francês, o Baudrillard, e tem um outro filósofo, o Debord, que vai falar que essa sociedade atual é a sociedade do espetáculo, porque tem todo mundo que se mostrar, tem todo mundo que aparecer. Então, é a sociedade do consumo, a sociedade do espetáculo. Ou seja, não são muito expressões favoráveis a gente, né? Porque somos nós, né? Estão falando da gente, né? Não estão falando de ninguém outro. Agora, isso não significa que a felicidade lá adiante, né, não causava sofrimento. Né? Essa garantia que a gente meio que tinha, né, de seguindo as normas você pode ser feliz, ela também causava sofrimento, até porque você tinha que seguir determinadas normas. Se você não seguisse aquelas normas, né, então você não podia fazer o que quisesse. Né? Então você tinha menos liberdade, você tinha uma certa garantia, menos liberdade. Hoje você tem toda a liberdade do mundo, mas garantia zero. Né? Esse é um outro pensador que fala nisso, também todo mundo deve conhecer, que é o... Ai, meu Deus, como é que é o nome dele? Eu esqueci. Escreveu vários livros, Modernidade Líquida. Bauman, Zygmunt Bauman. E ele fala justamente disso, que antigamente nós tínhamos mais garantias e menos liberdade, hoje a gente tem mais liberdade e menos garantia. Trocamos as bolas. Né? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que não adianta também entrar numa posição meio nostálgica, né? Como era bom antigamente, a gente era tão feliz e não sabia, né? Aqueles papos que a gente costuma ter. Né? Então, qual é a grande questão? A grande questão é entender como é que a gente vai lidar com essas transformações, já que a gente não pode culpá-las completamente, porque se estiver culpando as transformações, a tecnologia, etc., a gente, na verdade, está culpando a nós próprios, né? Que somos artífices dessas transformações. Né? E, evidentemente, que a gente sabe muito bem que essas transformações elas geraram coisas muito positivas também. Né? Intervenções na saúde, na educação, enfim, você passa a ter acesso a uma série de coisas que antes você não tinha. Tá? E aí a grande questão mas por que né, com tudo isso, a gente é taxado, né, de sociedade do consumo, sociedade do espetáculo, fazendo parte dessa sociedade. E a marca, né, da contemporaneidade é a marca de uma palavra que todos conhecem, depressão. A depressão é a grande marca. Né? Quer dizer, diria assim, tem alguns teóricos que vão dizer que a depressão é o mal do século nosso agora, 21. É o fantasma que assombra todos nós. Bom, essa época atual é uma época que tem vários nomes, né? Porque não podia ser diferente. Alguns teóricos vão chamar de pós-modernidade, outros vão chamar de hipermodernidade, outros vão falar de modernidade tardia,
Outros vão dizer que não dá para falar de contemporâneo, porque contemporâneo é sempre o tempo que você está na aqui e agora, né? Então, o moderno também foi contemporâneo na época dele, né? Não existe uma expressão que todos concordem. Tem um filósofo francês que, inclusive, escreveu um livro cujo título é Nunca Fomos Modernos. Quer dizer, nem modernos ele acha que a gente chegou a ser. Então, estamos aquém, né? Então, se é sempre em referência à modernidade, né, que se fala, tá? Mesmo que alguns considerem que há uma ruptura entre essa modernidade e, vamos chamar assim, a contemporaneidade, os tempos atuais, tá? Essas mudanças, elas não ocorreram da noite para o dia, né? Isso aí foi sendo gestado de alguma forma, tá? Então, se torna necessário, né, não vou poder fugir disso, traçar um pouco para vocês o panorama do que é isso que se chama modernidade contra ou a favor, ou sei lá eu o que a gente se coloca, né, sendo pós-modernos, né? E isso principalmente porque a modernidade ela tem, vamos dizer, dois focos, né, que estão presentes agora. Então, a gente vai estar falando de alguma coisa que, né, lá atrás que continua vigorando agora. É a ideia a noção de indivíduo, de sujeito, né? E o outro é a noção, o surgimento, que foi na modernidade, da ciência, né? A ciência moderna, né, ela surge, né, ela marca a modernidade, né, e ela marca com o famoso, todo mundo conhece de nome, Descartes, né, que vai falar aquela famosa frase, penso, logo existo, né? Quando ele fala isso, ele desmonta todo um edifício, né, e instaura a modernidade, instaura o período moderno, né? Esse período moderno ele vai mais ou menos, né, de 1700, pasmem vocês, até 1950, 250 anos de modernidade nas nossas costas. Não é pouca coisa, tá? É claro que esses 250 anos não foram uniformes, né? E, na verdade, talvez a passagem do século XVIII para o XIX, né, foi talvez aonde se consolidou o próprio projeto da modernidade, né? E esse projeto da modernidade ele está calcado no quê? Ele está calcado numa valorização do sujeito, como um ser racional que vamos dizer, que está acima de tudo e de todos, né? Ou seja, ele está pautado na ideia de uma soberania da razão. É a partir daí, então, evidentemente, que se esse ser é um ser tão especial, né, é esse ser que é o artífice da ciência, né? É ele quem faz a ciência, é ele quem tem o conhecimento, né? E ele passa a ser a medida de todas as coisas, né? Então, o homem se torna um sujeito soberano, né? Então, tanto essa ideia de sujeito quanto essa ideia de ciência, né? Sim, e a ciência vai se utilizar de quê? Das técnicas, né? Então, o homem, com essas ferramentas, né, ele vai intervir
né? E aí ele vai intervir, porque ele acredita que com isso, né, a crença é justamente que o homem vai conseguir dominar a natureza, né, através da ciência, do progresso, né, da ciência, né? Ele vai conseguir dominar a natureza e vai conseguir vamos dizer assim, uma vida melhor para todos, né? Ele é, então, soberano e autônomo. Para a gente ter uma ideia, eu estava até conversando ali com o pessoal, os mitos forjados nessa época falam muito dessa soberania do homem. Frankenstein, né? O que é isso? Né? Que é alguma coisa que nos dias de hoje parece até, né, se realizou, né? O homem cria vida dentro do laboratório. Ele é mais que Deus. Fausto, o que Fausto faz? Fausto faz um acordo com o diabo, né, para ter o conhecimento. Quer dizer, o homem aí, ele desbanca o poder divino, ele desbanca o poder dos reis, né? Ele tem o poder é a razão. Tá? É nesse contexto, né, que a modernidade faz uma aposta desmesurada, acreditando na onipotência do homem diante do mundo. Eu não vou aqui listar os fatores que possibilitaram isso, mas vamos pensar na Revolução Francesa, a ascensão da burguesia, né? Tem a Revolução Industrial, né? Tudo isso foram coisas que, vamos dizer assim, emergiram, né, junto com essas mudanças. Tá? Além disso, a vida privada ganhou um sentido maior, né? Então, tinha os relacionamentos afetivos. Criança, né, antes da Revolução Industrial, não existia sequer o conceito de criança, de infância. Isso foi, vamos dizer, forjado com isso, com a modernidade. Então, vocês podem imaginar, de fato, a evolução que teve, né, durante todo esse período. Tá? E, de uma certa forma, isso dava ao homem uma certa garantia, porque cria-se aí também, né, as grandes instituições. É dessa época que se cria as universidades, as escolas, as prisões, né, os asilos. Né? Quer dizer, organiza-se a sociedade, né, ordena-se a sociedade, né, e a sociedade fica... quer dizer, o homem fica garantido, né, com essas grandes instituições, né, que dão a ele o poder, por outro lado, também de... Né? Ou seja, é um mundo que acreditava no progresso, né, e na possibilidade do homem, na evolução humana. Né? Quer dizer, o homem ia se tornar melhor, o mundo ia se tornar mais livre. Esse é o projeto do iluminismo, né? Não é à toa que tem esse nome, né? O iluminismo fala disso. Né? O que ocorre? Ocorre que, no final do século XIX, né, começa a fazer água esse projeto. Né? E começa a fazer água a partir de 3 pensadores que são considerados os grandes mestres da dúvida, né? Que é Marx, Nietzsche e Freud. Né? Esses 3, nos vários setores, político, econômico, ético, né? E principalmente no que diz respeito à presunção
né, do homem, né, racional, né, ser soberano de todas as coisas, né, foi abalada. Por quê? Porque o que Freud vai mostrar é que o homem não está com essa bola toda, né, se a gente puder dizer assim. Ele, na verdade, o Freud vai dizer, claro que o Freud era um pouco presunçoso, tá? Mas, enfim, isso é permitido aos grandes pensadores, né? Não a nós mortais. Ele vai dizer que o mundo os homens sofreram 3 grandes feridas, né, que ele chama de feridas narcísicas. A primeira foi quando Galileu mostrou que a Terra não era o centro do universo. Se a Terra não é o centro do universo, eu, que moro na Terra, não sou tão importante assim, né? A segunda, com Darwin, que mostrou que o homem não estava no centro da Terra, né? Ele fazia parte da evolução da espécie, né? E a terceira, segundo Freud, né, ele é quem provocou, né, essa ferida, é justamente mostrar que o homem sequer era senhor dentro de sua própria morada. Ou seja, ele tinha forças desconhecidas, inconscientes, né, que abalavam, né, essa presunção, né, de ser soberano em relação a si próprio, né? Então, então, justamente isso ocorre no final do século XIX, início do século XX. Tá? E o Freud vai justamente, a psicanálise vai justamente surgir para dar conta do que está acontecendo ali naquele momento, né? O sofrimento psíquico que está tendo lugar naquele momento, né? O sofrimento psíquico do sujeito moderno, né? Na verdade, o quadro clínico que o Freud vai começar abordando é justamente o quadro da histeria, né? As histéricas, elas, vamos dizer assim, elas, de alguma forma, elas questionam o saber médico, né? Porque elas mostram uma paralisia que o médico não sabe explicar, né? Porque não é uma paralisia orgânica, não tem uma lesão para explicar aquela paralisia. Então, de uma certa forma, ela questiona a razão médica, né? E aí ele mostra isso e mostra também que você não pode pensar esse sofrimento fora do contexto no qual ele se insere, né? O Freud tem um texto que eu acho que é bastante significativo nesse sentido, que se chama A Moral Sexual Civilizada, né, e a Doença Nervosa dos Tempos Modernos, né? Então, o que ele vai mostrar é justamente que nos tempos modernos, né, século XIX, início do século XX, né, há uma moral, né, que reprime, né, de uma certa forma, a possibilidade de expressão dos desejos do homem, né? Desejos tidos por muitos como demoníacos, né? Ou seja, o que o Freud vai mostrar é que o sujeito moderno, ele sofre um conflito, né? E um conflito impossível de ser resolvido, porque é um conflito entre o desejo e, digamos assim, o que é proibido, né? Entre o desejo e o dever. Para viver em sociedade, ele tem que renunciar aos seus desejos, né? Aqueles que ferem, né, o convívio, né? Aqueles que dão a garantia, né? Eu não preciso da garantia do entorno para viver. Então, é justo isso que entra em conflito, né? Então, está um conflito entre esse desejo e a proibição. E esse sujeito é um sujeito, vamos dizer assim, um sujeito que a gente pode chamar um sujeito da culpa,
Por quê? Porque ele teme transgredir as leis que, na verdade, de uma certa forma, franqueiam o convívio social e o protegem também dentro da sociedade. Então, como ele teme transgredir as leis, né, ele se sente culpado, inclusive, de pensar que gostaria de transgredir as leis. Né? Não precisa fazer nada, basta pensar. Né? Tem aquela piada do rei que tinha dado uma ordem no reino dele de que aquele que pensasse, né, ou que expressasse o seu desacordo com o rei teria a cabeça decepada. Né? Na verdade, um dos súditos, né, sonhou que teve a cabeça decepada porque ele sonhou que o rei... Então, já viu, né? Você não pode nem pensar. Então, esse é o sujeito da culpa. Né? Bom. Então, eu diria o seguinte, que o que quebrou, né? Eu acho que vocês vão concordar, o que quebrou com esse projeto tão otimista, né, que a modernidade havia trazido, né, com o progresso da ciência, com o domínio do homem, com a possibilidade de acabar com a discórdia, etc., foi justamente esse individualismo exacerbado. Né? Freud tem também um outro texto chamado Por que a Guerra? Né? E ele, então, vai dizer que ele se deu conta, né, ele passa a Primeira Guerra Mundial, né? Ele não conseguia entender por que aqueles que, em princípio, eram aqueles que, vamos dizer assim, teriam que dar a nós, né, a sociedade, né, cuidar da gente, proteger a gente, né, fazer com que o nosso bem-estar, né, tivesse salvaguardado, eram esses aqueles que iam para a guerra, né, e tentavam, né, se enfrentavam nos campos de batalha, né, tentando dominar o outro. Né? Quer dizer, o que ele vê nisso é o seguinte, olha, parece que mais do que o bem-estar da sociedade, o que importa para cada um é o seu próprio bem-estar. Então, é em função do seu próprio bem-estar que cada um se coloca na vida. Né? Ou seja, o que importa é o si mesmo. Né? E essa é essa ideia, né, que traz a noção de narcisismo. A gente sabe que Narciso é aquele que, né, como diz o Caetano, Narciso acha feio tudo que não é espelho. Né? Só que Narciso, se olhando no espelho, sucumbe. Né? Esse é que é o problema. É esse individualismo exacerbado, né, que vai, então, vamos dizer assim, criar não mais um sujeito da culpa, mas um sujeito narcísico. Esse é o sujeito narcísico dos tempos atuais. Freud foi o pensador que trabalhou a questão do narcisismo de uma forma bastante aprofundada, né? Mostrando justamente como a construção de si, né, passa, né? Quer dizer, o sujeito, para se constituir, ele passa por um investimento nele próprio. Né? Eu não vou me deter nisso aqui, porque Teresa Pinheiro vai trabalhar justamente
o narcisismo e a depressão. Então, acho que a gente vai chegar lá. Né? Então, a pós-modernidade, chegamos nós nos tempos atuais. A pós-modernidade, ela tem o seu início mais ou menos nos anos 70 do século XX, né? 1970, um pouco depois de 1960, depois da Segunda Guerra, algum tempo depois, né? E ela se caracteriza justamente pelo fim das ilusões, né? Não dá para pensar, né, que o homem vai conseguir resolver todos esses problemas, né? Quer dizer, o que acaba criando um espaço marcado pela ausência de horizontes. Eu não tenho mais um projeto lá na frente, né? Eu agora tenho que viver o aqui e o agora, né? É o tempo do instantâneo, é o tempo do agora. Não é o tempo do futuro, não é o tempo do amanhã, né? Eu não posso esperar mais. Eu tenho que viver o aqui e o agora. Viver o aqui e o agora quer dizer o seguinte: não interessa muito qual é a minha história, qual foi meu percurso, quais foram os meus antepassados. Interessa como é que eu estou hoje, agora, aqui. Interessa a minha imagem, né? É isso que interessa. É o tempo do instantâneo, né? É isso que faz com que seja tão difícil você distinguir modernidade de pós-modernidade, porque é um individualismo também, né? Quer dizer, alguns vão dizer que a pós-modernidade se caracteriza por uma segunda revolução individualista, é um individualismo total. Aí, sabe, foi lá no fundo do poço. E tem textos, tem livros de sociólogos, etc., que falam muito disso. Tem um livro famosíssimo, do Christoph Lasch, é A Cultura do Narcisismo, né, que é como ele descreve a cultura contemporânea, ou um outro que é As Tiranias da Intimidade, né, do Sennett, que é um outro livro que também trabalha essa questão, tá? Quer dizer, como é que está sendo pensado esse sujeito na contemporaneidade. E é por isso que o mal-estar contemporâneo, aquilo que a gente fala que é o sofrimento contemporâneo, ele vai se inscrever muito mais no registro do corpo, né? Quer dizer, como é que eu me apresento, a minha imagem corporal, no registro da ação, minha performance, afinal de contas, para ser feliz eu tenho que correr atrás, né? Tem que ser competente, né? E no registro da intensidade do viver, né? Que a gente vai ver através das compulsões. Eu tenho que fazer tudo aqui e agora, antes que. Antes que, ninguém sabe do que, mas é antes que. Tá? Não é? Sempre antes que. É claro que há uma continuidade entre esse sujeito da modernidade e o sujeito da contemporaneidade, mas também, né, as coisas hoje em dia estão muito mais flexíveis, né? As normas já não são tão rígidas, a gente transita, né, nos vários setores de uma forma mais tranquila, com mais autonomia, né? Isso não é necessariamente ruim, né? Hoje, então, se eu disse que lá atrás o conflito era entre desejo e proibição, hoje a máxima acho que eu falei aqui, isso aqui, da vez que eu estive aqui, da última vez, a máxima hoje é proibido proibir. Não pode, ninguém pode proibir nada, eu posso fazer qualquer coisa desde que eu queira, não é? Não se trata nem de querer, desde que eu seja competente para fazer isso. Então, eu preciso, né, de todos os meus recursos para poder alcançar o que eu quero,
aparentemente eu quero. Na verdade, hoje você tem uma gama tão grande de possibilidades, tá? Que em vez de você ficar conflituado porque você não fez, né, o que deveria fazer, você tem tantas escolhas que acaba não conseguindo decidir nem o que você quer. É aquilo que a gente chama assim de um vazio existencial. Né? Você fica tão pleno de possibilidades que você fica esvaziado. Né? É assim, você fica empapuçado e esvaziado, né, ao mesmo tempo. Então, em vez de proibir, né, proibição, agora é a época da incitação. Eu sou incitado a fazer. Né? Eu tenho que mostrar trabalho. Né? Eu sou convocado. Né? E é nesse sentido que o mal-estar hoje ele tem muito a ver com essa exposição pública. Né? Quer dizer, eu estou completamente exposto. Né? Eu sou um ser não mais interiorizado. Né? Eu sou um ser exteriorizado, acelerado. Né? No Facebook todo mundo sabe que eu gosto, que eu não gosto, que eu deveria gostar ou não deveria gostar. E se eu não alcançar sucesso, a sensação de insuficiência é de tal ordem que eu deprimo. É isso que eu tenho, é com isso que eu fico. Tá? É por isso que esses transtornos psíquicos, pânico, fobia, compulsão, depressão, estão aí presentes, né? Diferentemente do sujeito moderno, conforme a Teresa vai mostrar, aonde você vai encontrar o quê? Você vai encontrar neurose obsessiva, histeria de conversão, histeria de angústia. É um quadro diferente, porque nesse quadro clínico da modernidade, é a culpa que está ali presente. Nos quadros clínicos da contemporaneidade, o que está presente é justamente você ficar envergonhado de não ter alcançado aquilo que deveria alcançar. Um nome dado também à depressão é a doença da autonomia, porque você deixa de ser autônomo, né? Você não consegue, né? Então, o sujeito deprimido, ele não sofre pelo que ele fez ou pelo que ele gostaria de ter feito, mas não fez, ou pelo mal que ele poderia ter feito ao outro. Né? Ele sofre porque ele sequer fez. Ele nem sequer fez. Né? Ele não chegou ali. Ele sofre porque ele é um incapaz, ele é um loser. Para concluir, eu queria trazer para vocês, né, uma questão. Quer dizer, aparentemente eu estou desenhando um quadro bastante pessimista, né? Mas eu estou falando das agruras, né? Mas talvez não tenham só agruras, né? Não dá para a gente negar, né, as coisas que... Eu fico pensando assim, se sofrer, né, é uma emoção, né, uma possibilidade, né, que está dentro do nosso arsenal afetivo, eu diria que também, por exemplo, o dar a volta por cima, conforme diz uma música brasileira, também pode ser uma das possibilidades, né? Enfim. Mas aí eu vou trazer aqui para vocês, por exemplo, na coisa do controle, né? Porque nós somos todos controlados, né? Alguma coisa que a tecnologia trouxe para a gente, né? Todo lugar que a gente vai, a gente tem que dar nome, profissão, CPF, endereço, preferência, quanto ganha, se é casado, se é solteiro, quantos filhos, né? Quanta gente tem na família, teto salarial, aquela coisa toda. E se você entra numa loja, aquela pergunta,
já tem cadastro aqui? Gente, eu chego a esfriar por dentro. Eu disse, não tenho e não quero ter. Né? Mas não importa, porque a senhora vai ter que dar o CPF. No que dei o CPF, a pessoa sabe a minha vida inteira. Né? Um cartãozinho, tá? Tem tudo da minha vida. Enfim. É um controle, eu diria assim, eu diria, e os outros também dizem, além do poder executivo, legislativo, judiciário e midiático, né, porque a mídia tem um grande poder, nós agora temos o poder dos dados. Né? Nós somos controlados, né? Blade Runner está aí, né, todo mundo sabe, pelos dados. Né? Ou seja, é um controle muito mais refinado do que você ficar enclausurado na escola, no asilo, na prisão. Né? O controle é muito maior. Né? Nada agradável, inclusive. Eu até costumo brincar a esse respeito, porque as agências de fomento, né, que dão verba para a gente fazer pesquisa nas universidades, elas pedem aos programas que depois que o aluno se forma, que a gente acompanhe durante uns 5 anos para onde ele foi, o que ele fez, a produção dele, etc. e tal. Gente, é uma loucura. Você vai no Facebook, no e-mail, na mensagem, procura, telefona. 5 anos, durante 5 anos. Aí uma das pessoas lá teve a ideia. É uma tarefa hercúlea, não é fácil isso não. Imagina que você forma por ano cerca de, na pós-graduação, né? Cerca de 20 pessoas. Então, ao longo dos anos, aí uma das pessoas teve a ideia, felizmente não foi aceita, de fazer assim, a lá 1984, George Orwell, ou mesmo do Admirável Mundo Novo, que a única solução era, quando a pessoa se formasse, implantava um chip. E aí a gente seguia a pessoa. Felizmente a ideia não deu certo, não foi acatada. Enfim. Mas olha, a questão do controle, né, tem esse lado aí desagradável. No entanto, pensem bem, esse jovem ex-secretário da ONU, né, da ONU, não, da CIA, a ONU, hein? Poxa, queria eu, e da Agência, né, Nacional de Segurança lá dos Estados Unidos, que se utilizou justamente dos dados, de um instrumento de controle, para fazer uma denúncia, né, mostrando como, né, as pessoas, né, o sistema de vigilância, né, era extremamente refinado. Né? Ou seja, você pode usar também esse controle em prol de uma resistência ao controle, né? Porque você resiste ao controle assim. Enfim, eu acho que não dá para a gente ficar fazendo assim, enumerando, né? Mas ainda tem um ou dois para trazer exemplos. Mas não dá para a gente ficar enumerando essas descobertas, né? E também pensar que isso que a gente chama de crise, né? Crise no mundo contemporâneo, não é necessariamente alguma coisa maléfica, né? Na verdade, o que aconteceu da modernidade para a pós-modernidade? O que aconteceu é que a ordenação foi tão poderosa, né? Quer dizer, tudo ficou ordenado, né? Que foi enclausurando, foi aprisionando. Então, o que é uma crise? Crise é uma ruptura, é uma desordem, mas é uma desordem de alguma coisa que às vezes está extremamente aprisionado, né? E que precisa de uma certa oxigenação. Tá? É claro que a gente hoje, por exemplo, né, como é que a gente vai pensar isso? Né? Antigamente, tinha uma frase que era perfeita, era assim:
Nós só temos uma única certeza na vida: vamos morrer. Hoje, a gente está quase tendo que lutar, né, contra a possibilidade da gente não morrer. Né? Mas eu vi na televisão há uns 4 dias, depois saiu no jornal também, não sei se vocês viram, uma pesquisa que está sendo feita com ratos, né, que injetaram sangue de rato jovem em um rato velho, que ficou novinho em folha. Gente, isso é ruim? Sei. Não sei. Não sei. Mas, enfim. E, dizendo assim, com relação à própria... O que existe, na verdade, é que há uma mudança, sim. Tá? Há uma mudança, sim. Talvez nós, assim, com um pouco mais de idade, tenhamos algumas dificuldades de lidar com essas mudanças. Né? Talvez tenha isso. E talvez a gente tenha uma certa tendência, né, a uma certa nostalgia. Tá? Mas, se a gente não correr atrás, fica para trás. Né? Então, por exemplo, o jeito da gente se comunicar, né? Tá, tudo bem, provoca um grande isolamento, com certeza. No entanto, existem formas outras de se comunicar. As pessoas estão se comunicando o tempo todo. Né? Eu não sei se vocês viram um filme lá do século passado, século XX, chamado Denise Está Chamando. É um filme super interessante, vale a pena. Mas, enfim, eu não vou contar aqui porque não vai dar tempo. Mas é realmente muito bom, mas fala justamente de como as pessoas só se comunicam por telefone. Né? E as agruras, né, que estão ali implicadas nessas comunicações. Mas, com relação a essa questão da comunicação e desses gadgets modernos, tem um antropólogo francês que acabou... É recente o livro dele, é um livro até pequenininho assim, chamado Polegarzinha. Polegarzinha é o nome que ele dá ao adolescente que se comunica através de SMS, né? E que vive no mundo virtual. Ou seja, todo mundo conhece, né? Porque está aí em tudo que é lugar. Né? E ele começa dizendo que os neurônios e as zonas corticais, né, que são necessários para fazer esse tipo de uso de iPad, né, são diferentes dos neurônios e das zonas corticais que são necessários para você ler um livro, ver o quadro negro, são outros. Não, inclusive essa coisa do rato, eu li sobre isso, eles dizem que cria-se novas conexões neuronais, ou seja, muda mesmo. Né? Além do mais, o que ocorre com esses gadgets, com esses celulares, smartphones, etc., é que a pessoa tem o mundo nas mãos. Né? Então, os celulares eles se transformaram numa nova pele do sujeito. Ontem eu vi na televisão, eu acho que era Dalal Ascar, se eu não me engano, falando como se deve comer à mesa. Eu estava toda errada, mas até aí tudo bem. Mas uma das coisas que ela falou assim, celular na mesa, jamais. É absolutamente fora da Eu falei, gente... Ela disse que podia para médico. O resto não podia. Eu falei, Daí eu disse, pronto, lá eu com o meu celular do meu lado. Mas, enfim, falando nisso, eu vou contar uma experiência pessoal. Me aconteceu. Sobre justamente o modo de funcionamento. Como é que você lida com esses celulares? Eu estava no shopping com a minha neta, enviando uma mensagem pelo celular. Né? De repente, ela se vira para mim e diz assim, vó, pelo amor de Deus, não me faça passar vergonha. Eu levei um susto.
Vó, não é com esse dedo, é com o polegar. Isso é coisa de velha. E eu, nossa, no mesmo minuto eu comecei com o polegar. Errei tudo, tudo. Foi um desastre, mas ser chamada de velha nem pensar, né? Aí também é demais, enfim. Mas me aconteceu mesmo. A partir desse dia, eu saí perguntando para todo mundo qual é o dedo que você usa para mandar mensagem. Porque agora eu quero conferir, entendeu? Não é fácil com o polegar, não é mesmo. E é os dois, não é um só, não. Tem que ser assim, né? Coisa. Ai. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que, se por um lado, né, de fato, a gente deve, não dá para colocar como culpado as novas transformações, né, as novas tecnologias, né? Por outro lado, essa, vamos dizer assim, vai ser justamente no modo como você vai lidar com elas, né, que você vai poder se dar conta, né, daquilo que você pode fazer dando a volta por cima, né? Esse filme da Denise está chamando, né, é justamente um pouco por aí. É um grupo de pessoas que só se comunica por celular e no computador, né? E o filme começa com uma moça jogando fora uma comida de uma festa e alguém liga para ela e pergunta: e aí, como é que foi a festa? Não deu para eu ir? Ela disse: ninguém veio. Todo mundo foi convidado por celular ou coisa. Ninguém veio. Ela disse: mas coisa horrível. Ela disse: mas eu nem notei, eu estava no computador. E vai assim, num crescendo, né? Encontros e desencontros, evidentemente que ninguém nunca se vê, tá? Quer dizer, fica claro no filme que ninguém conhece ninguém fisicamente falando, tá? Porque ainda não tinha nem vídeo naquela época, tá? Porque era 1995, acho que ainda não tinha aquela coisa no vídeo na coisa. E o tempo todo é isso. A única que e todo mundo dentro do quarto, né? Trabalham dentro do quarto, telefone, computador e comida. Estão comendo, telefonando, falando, não sei o quê, o tempo todo. E ninguém nunca vai na festa de ninguém. Todo mundo combina, mas não vai. Uma delas morre, inclusive, porque o celular perfurou o crânio. Para vocês terem ideia, mas a gente não vê nada disso, a gente só fica sabendo, né? Só tem uma personagem, que é justamente a Denise, que é a personagem que perambula pelas ruas. De celular na mão, evidentemente, mas perambula pelas ruas e fala, e anda de charrete, sabe? Enfim. E está grávida, tinha feito uma inseminação artificial com um doador desconhecido, evidentemente. Você viu o filme? Doador desconhecido. Mas ela quer saber como é o pai da criança. E aí ela consegue descobrir quem é o doador. E aí ela começa a se comunicar com ele. Ele leva um susto, né? E aí ele descobre que ele tinha, de fato, doado, né? E aí ele comenta com o outro por telefone, diz assim: engraçado, eu nunca pensei que um doador implicava num receptor. Olha a doideira, né? Bom, eles conversam, ela vai ter um neném, né? Evidentemente que não se encontram, né? Não conseguem se encontrar, ele diz que vai, mas não consegue ir. E é sempre, esse não consegue ir de cada um dos personagens tem a ver com uma coisa depressiva, tá? E na hora que ela tem, porque as pessoas conseguem se falar todas por telefone, todo mundo está falando com ela e gritando no telefone: força, força, força. É assim, genial, né? E ela tem um neném e acontece alguma coisa de diferente, porque uma das festas onde todo mundo é chamado, mas que ninguém vai, ela vai. Toca a campainha, mas o cara lá em cima não abre a porta, tá?
E ela fica sentada na escada embaixo com o carrinho do bebê e lá pelas tantas se aproxima o doador, né? Aí ele volta, vai de novo, volta, até que finalmente ele vai e se aproxima, né? Se aproxima, vê a criança e os dois saem juntos. Ou seja, ela deu a volta por cima. É isso que eu quero dizer. É possível dar a volta por cima, mesmo com o celular no ouvido. Obrigada, gente. Obrigado. Foi uma delícia, né, ouvir a sua palestra. Eu acho que agora é com vocês, né? Depois de ver esse homem combatido entre a culpa e o prazer, né? Então agora vamos calar isso na realidade de cada um de nós. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, levantem a mão e serão atendidos na ordem. Procurem serem objetivos, de maneira tal que uma pergunta bem focada, a gente pode ter mais chance de participação. E nós temos também na internet, né? Então, vamos começar. Aguardem só um segundo que a câmera chegue até vocês, porque estamos gravando tudo, né? Então, vamos começar com... aqui? Então, perfeito. Professora, muito obrigada pela palestra, foi muito elucidadora. Eu gosto muito desse assunto da psiquiatria, da psicologia, porque eu sou professora de música, mas eu trabalho com vários... Eu sou professora de música numa escola pública, então eu trabalho com vários transtornos. E minha pergunta é exatamente sobre isso. Como que a psiquiatria vê os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, e como que isso se relaciona no contemporâneo, a partir dessa ideia que a senhora colocou para a gente? Bom, eu não posso falar do lugar da psiquiatria, porque eu não sou psiquiatra, mas, evidentemente... Mas, é claro, bom, déficit de atenção agora você já viu que todo mundo tem, né? Eu desconfio quando todo mundo tem. Entendeu? Quer dizer, o que não significa que não exista, entendeu? Déficit de atenção. Só que o que eu acho é que, justamente, tem uma quase que... fica sendo uma desculpa para qualquer coisa, entendeu? Fica sendo uma desculpa, por exemplo, para o modo como o professor, por exemplo, vai lidar com o aluno. Pegando um exemplo como esse, né? Quer dizer, não, fulano tem déficit de atenção, precisa de uma Ritalina, acho que é Ritalina que eles dão, precisa de uma Ritalina e precisa de uma mediadora, né? E aí o professor tá de fora. O que não significa que não existam casos, veja bem, eu não seria uma irresponsabilidade da minha parte dizer isso, mas é impressionante como, né? Eu tenho um médico que eu gosto muito, já é bem velho, mas é um cara ótimo, pesquisador, e que ele diz assim, graças a Deus, na minha época não tinha Ritalina, porque eu era terrível na escola, mas me tornei um pesquisador, ele é convencido também. Mas é isso, entendeu? Fica assim uma coisa meio indiscriminada, você já não, sabe, você vai catalogando, né? Você vai discriminando, né, as pessoas, você vai... Né? Exatamente, acho que é isso que ocorre. Então, é preciso ter muito cuidado com isso, né? Eu acho que é muito importante ter cuidado com isso, né? Até porque, hoje em dia, tem outra coisa... Tem outra coisa. Você hoje vai para a internet e você mesmo se autodiagnostica, né? Olha, o que tem de gente que chega no consultório e diz assim, doutor, eu estou com depressão, viu? Tá bom, então, né? Tá bom, sabe, é isso, né? Eu sou bipolar, sabe, aquelas características, né, da fobia, eu tenho todas. Então, né, eu acho que se cria a doença, né? Quer dizer, tem um sociólogo francês, eu acho que é
Tereza talvez já falar disso também, que vai mostrar justamente que a doença ela é criada. E ela é criada não é nem pela gente, não, é pelos laboratórios, né? Quer dizer, sem querer entrar no meu campo, né? Mas vocês já notaram que antes a taxa de colesterol ruim era alta e agora vai descendo, 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 descendo. Todo mundo tem que tomar, não tem jeito, né? A glicose é a mesma coisa. Era 110, agora é 99. Por quê? Ninguém sabe. Mas tem remédio para isso, pode deixar. Ui. Bom, tinha alguém que... Salve. Oi. Obrigado pelo tom gostoso, compatível com o café filosófico mesmo. Eu queria compartilhar os pensamentos que me vieram durante a sua fala, né? E queria saber se dá para depois a gente generalizar o que eu tenho a dizer. Dá a impressão de que eu estou indo no caminho inverso ao sofrimento, onde eu estou querendo ir no caminho do bem-estar, da alegria, né? E fico pensando assim, se dá para generalizar, dizendo que para sofrer, você não precisa do outro, mas para você se sentir bem, você precisa do outro, você precisa das carícias, né, dos outros. E me veio um filme na cabeça, O Náufrago, que acho que a maioria das pessoas viram aqui, com o Tom Hanks. E ele faz uma porção de coisas, ele inventa, desinventa, constrói, desconstrói, mas a alegria não vem, não é? Isso me lembra assim, as pessoas que hoje, na selva urbana, tentam fazer coisas, assim, ciência, tecnologia e tanta coisa, mas se não vem a carícia do outro, ele parece que não sorri. Para ele, se não vem um Oscar, não é? Se não vem um selfie, parece que não basta. Então, se você acha que dá para exagerar, que para sofrer não precisa do outro, mas para você estar bem, alegre, você parece que precisa do outro ou dos outros, né? Eu acho que você está indo, quer dizer, está concordando comigo, né? Quer dizer, qual é a grande questão? É que hoje, para você ser feliz, né, é dito que você não precisa do outro. E não é disso que se trata, né? Para você ser feliz ou para você ser alegre, enfim, você precisa do outro, né? Eu acho que é essa a grande questão, né? Eu concordo com você. Boa noite, professora. Estamos transmitindo o Café Filosófico pelo site do Instituto CPFL, onde internautas podem assistir online e participar do chat enviando perguntas. Com base na sua fala, o Edson Silva diz que podemos ser felizes de maneira racional, sabendo lidar com nossas vontades, agindo com nossa liberdade individual, mesmo sabendo que existe uma intencionalidade. Este culto da felicidade vem sendo pregado em nosso dia a dia, não seria uma utopia predatória? Outro, não escutei. Este culto da felicidade que vem sendo pregado em nosso dia a dia, não seria uma utopia predatória? Bom, eu não sei se eu entendi a pergunta no sentido de que, bom, o que eu estou apontando é justamente que esse culto da felicidade sem o outro, né, ele é impossível, né? Na verdade, existe uma como é que a gente diz, uma historinha, um mito dos porcos espinhos, né, que o filósofo Schopenhauer conta, né, que é o seguinte: os porcos espinhos no inverno sentem muito frio e, para poder se aquecer, eles precisam se juntar, né? Chegar próximo, né? No entanto, quando eles chegam próximos, eles se ferem uns aos outros, né? Então, eles precisam se afastar. Quer dizer, a possibilidade da alegria, da felicidade, da carícia, né? Ela vai ter que levar isso em conta, né?
nem tão próximo, nem tão longe, né? Eu acho que é essa a grande questão, né? Como é que você pode fazer isso, né? Não sei se respondi a ele, ao Edson. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui. Queria parabenizar você. Minha questão vai em contraposição a dele aqui. Talvez aqui eu me aproprio de um pensamento de Nietzsche que sonhava com aquele Ubermensch ou o além do homem, que era um sujeito totalmente autocentrado e como é que você vê assim essa porque me parece me parece que o ser humano pós-moderno cansou dessa coisa de produzir valor. E então eu queria saber qual que é a contraposição aí, sabe? Se é que você enxerga do que ele falou, que eu falei assim. Não é fácil essa pergunta. Vamos lá. Bom, que o ser humano, quer dizer, quando Nietzsche fala, né, daquilo que eu, enfim, posso assim falar aqui um pouquinho só, né? Quando Nietzsche fala desse sujeito que na verdade ele fala que o sujeito morreu, né? É isso que ele fala, né? O sujeito está morto, né? Então essa valoração ela não tem nenhum sentido, né? E ele então me dá a impressão que não sei se é tão diferente do que ele está falando, tá? Porque essa questão da alegria, né, ela vai comportar um trágico, né, que nessa junção, né, e nessa nem tão próximo nem tão longe dos porcos-espinhos, né, vai ser preciso produzir de alguma forma, né? Quer dizer, não mais valores que cerceiam, né, mas formas que cada um vai precisar encontrar, né, para, enfim, junto com o outro, de alguma forma, produzir a alegria, né? Eu acho que é um pouco por aí. Agora, Nietzsche é um grande pensador, é um pensador trágico, não é um pensador pessimista, né, é um pensador do trágico, né, que eu acho até que é mais ou menos como eu vejo Freud também, né? Acho que Freud também é um trágico, mas enfim. E, na verdade, Freud conhecia mais Nietzsche do que ele quer, ele deixa a gente supor, né? Porque ele finge que não conhece, né? Apesar de fazer algumas referências ao Nietzsche na obra dele, do Super-Homem, etc. Mas eu não vejo muita diferença, entendeu? Eu acho que essa alegria é uma alegria trágica, né? Não é uma alegria otimista no sentido do oba-oba. Ela requer um trabalho, né? E é um trabalho constante, né? Não sei se isso te ajudou, mas é muito complexa a tua pergunta. Uma pergunta mais simples, então.
O Giancarlo pediu para a gente ir pensando em perguntas, né? Então, tem tantas perguntas na sua fala que isso aqui vai virando uma consulta, né? Então, vamos escolher uma, né? O medo, você nunca comentou sobre... Eu não vi o momento de falar o medo. Eu tinha, na minha cabeça, no passado, medo de morrer, o medo de que isso talvez pudesse gerar algum tipo de sofrimento, frustração. Aí você já vem meio que respondendo, né, que as pessoas estão com medo de não morrer mais. Então, como é que se essa relação do medo ainda pode ser algo que motiva ou tem outras coisas muito mais estressantes do que a própria morte, mas se ele ainda é, né, algo que, nesse mistério da morte, na questão do medo, fator de geração de frustração, de depressão, Eu acho que você respondeu, né? Porque esse medo de morrer, né? E que agora a gente tem justo o medo contrário, né? É claro que a gente também tem medo de morrer, né? Não deixamos de ter medo. É nisso que a gente também é moderno, né? Não é completamente pós-moderno. Mas eu acho que o medo ele está presente em todas essas situações, né? Quer dizer, é só medo do quê? Entendeu? A grande questão, eu acho agora, talvez que quando você tem medo de alguma coisa, né? Então você tem um objeto, né? E aí você tem medo daquilo, né? Seja de morrer, né? Objeto nesse sentido, né? Tem alguma coisa da qual você tem medo. De alguma forma, você pode como é que eu posso dizer? Você pode se arranjar, se organizar de tal forma para dar conta daquele medo, né? Eu diria que hoje, pior que o medo é quando você tem uma angústia que você não sabe nem do que é. Então, você não sabe contra o que lutar. E talvez hoje o que a gente esteja justamente presenciando de uma forma muito forte é justamente isso que eu falei desse vazio existencial, né? Quer dizer, é dessa angústia que você não sabe nomear, né? E que aí você começa, vamos dizer assim, atabalhoadamente, né? Se segurando em coisas, né? Criando medos, né? Porque se você criar medo, né? Você dá conta dessa angústia, né? O que é uma fobia, a não ser isso? É uma angústia muito grande, você vai... Medo de cachorro. Pronto. É só ficar longe de cachorro. É claro que isso não dura muito, né? Porque não é o do cachorro que você tem medo, né? Medo de... Exatamente. Né? Então, ter medo é uma forma de você, vamos dizer assim, ludibriar essa angústia, muitas vezes. Né? Então, eu acho que agora, mais preocupante do que o medo é a angústia. E o pânico, né? Que também vem a reboque. Boa noite. Oi. Bom, a respeito de tudo que a gente conversou agora à noite, a respeito dessa característica da sociedade com suas novas ou velhas angústias, fobias, etc. e tal, eu gostaria de saber se a senhora concorda com a visão de que tudo isso é um reflexo da estrutura da sociedade como ela está organizada, que é uma estrutura mutante, que ela, desde um capitalismo descrito pelo Marx, que não é mais o capitalismo que a gente tem hoje, um capitalismo tecnológico. Então, fazendo esse paralelo, essa ligação que eu pretendo fazer, a respeito dessas fobias estarem ligadas à estrutura da sociedade atual, de um capitalismo tecnológico, se é possível a gente imaginar essa superação, que a gente discutiu ao final, ser uma superação na estrutura da sociedade.
Eu acho que sim, né? Quer dizer, o que eu vou entender também como sociedade, né? Quer dizer, nós somos esses artífices da sociedade, né? Quer dizer, como é que a gente vai se reorganizar, né? De tal forma que a gente possa, vamos dizer, fazer um outro cenário, né? O que eu acho que está acontecendo hoje, bom, eu não vou entrar nesse assunto porque é espinhoso, tá? Mas eu vou falar só um pouquinho. O que eu acho que está acontecendo hoje, apesar do nosso desagrado em relação a esses acontecimentos, e eu não acho que esteja acontecendo só aqui no Brasil, né? Eu acho que está acontecendo mundialmente, né? Um outro modo de se resistir, né? De se resistir a essas estruturas, isso que você chamou de capitalismo tecnológico, né? Do tipo Occupy, né? O movimento Occupy de Wall Street, né? Essas manifestações que são super incomodativas, concordo completamente. Ontem teve uma greve no Rio de Janeiro que foi, né, acabaram com 400 e tantos ônibus. Não dá nem para pensar, né, como é que ficou caótica a história. Mas são manifestações, né, são formas de expressar um mal-estar, né, que vai exigir alguma mudança. Você concorda? Vai exigir que se reorganize. É isso que eu chamei é uma crise. De ruptura, sim. Né? Do quê? De alguma coisa que está muito ordenadinha, muito arrumadinha, né? Aonde, né, a gente sabe como é que as coisas estão acontecendo no mundo, não preciso aqui ficar dizendo, mas que precisam ser mexidas, abaladas, né? Enfim, eu acho que é a única forma. Então, a resposta é sim. Só que lembrando que somos nós essa estrutura toda montadinha, arrumadinha, e, né? Não podemos esquecer disso, que nós somos artífices, não somos culpados, mas estamos dentro. Oi. Obrigada pela fala hoje, muito interessante. Juntando um pouquinho de tudo isso que você falou, da sociedade, e falando um pouquinho do medo, a gente tem medo de ser feliz? Talvez seja essa um pouco o motivo da crise? Ou é só a nossa incapacidade de ser feliz mesmo, essa busca incessante da felicidade e a frustração que a gente sente? E só uma outra pergunta, aonde essa mudança que você falou do organizado, da sociedade está muito organizada, precisa mexer, misturar, o que você acha que isso pode gerar de mudança? O que você tem algum tipo uma previsão dos estudos que você deve fazer mais? Eu não estudo nada disso. Que vem sendo da sociedade. Se você tem o que você acha que pode acontecer com essas mudanças? Você sabe, eu acho... Claro que eu não tenho essa previsão, né? Para começar. Mas eu acho que a grande coisa que está acontecendo é que, justamente, a gente não sabe para onde a gente vai. A gente não sabe como é que vão ser as coisas, né? Porque se você desorganiza com uma organização já pronta, olha, essa daqui vai ser a boa, percebe? Você já está querendo ordenar novamente segundo determinados parâmetros. Eu acho que hoje não ter parâmetro, né, apesar disso ser extremamente, como é que eu posso dizer, apavorante para a gente, né? Não saber exatamente para que lado as coisas vão, né? Por outro lado, elas podem fazer com que a gente comece a tentar criar, né, novos parâmetros. Eu acho que é a única forma que eu acredito ter, né, para poder se reorganizar as coisas. Com relação ao medo de
de ser feliz? Eu acho que sim, acho que tem um medo de ser feliz, sim. Porque o medo, quer dizer, para que a gente seja feliz, né, para fazer o que deve fazer para ser feliz, vai ter que levar em conta o outro. Essa é a questão. E aí, se tem que levar em conta o outro, vai ter que conversar, né? Vai ter que... Então, eu acho que tenho medo de ser feliz também, né? Porque essa felicidade que é essa que eu descrevi, né? Que é você é quem tem que, vamos dizer, inventar, né? E independente do outro, essa não está dando, né? Não está acontecendo, né? Quer dizer, é isso que esse filme, por exemplo, Denise está chamando, faz, né? Lá pelas tantas tem um casal que transa virtualmente, evidentemente, né? Porque eles não conseguem se encontrar. Cada vez que... Ninguém vai ao encontro. Um finge que vai, o outro finge que não vai, mas ninguém vai. E é uma transa virtual. E eles dizem que está tudo indo às mil maravilhas. Até que, né, o cara se vira para o amigo, que ele também acho que nunca viu na vida desse amigo, e diz assim, nada havia mais essa mulher, sabia? Aí ele disse, mas por que estava tudo indo tão bem? Não, eu senti que ela estava fingindo. Ela estava fingindo e nada a ver. Ela estava fingindo e aí, por causa disso, eu também fingi. Aliás, ele fala, isso é uma das coisas, né, muito positivas na internet, porque o homem pode fingir pela internet. E, na verdade, depois a gente fica sabendo, pelo telefonema dela com a amiga, que naquela hora que ela fingiu, foi porque a mãe dela telefonou e ela sentiu pelo telefonema da mãe que a mãe tinha percebido, né, que ela estava transando. Né? Então, ela ficou constrangida e ela meio que, entendeu? Dá para entender uma coisa dessa? É isso. Então, nem esse sozinho dá certo, né? Não tem como. Muito obrigado por permitir para a gente essa reflexão sobre o sofrimento contemporâneo. E eu quero agradecer também, porque foi um prazer. E principalmente a presença de todos vocês, né, sem os quais não teríamos razão de existir, né? E também o pessoal, os internautas que estão nos acompanhando. Então, gostaria de encerrar com um aplauso de agradecimento à Regina.